Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Café com Aspas. Hoje é um Café com Aspas especial, porque a gente vai estar falando sobre a Mulher Maravilha, que está completando 80 anos agora em dezembro. Tá? E para poder falar sobre ela, a gente reuniu hoje a Nata. Certo, Nathaniel? Literalmente. Nathaniel Gomes, vindo lá do Mato Grosso do Sul, diretamente para vocês, e a Nathalie, do Rio de Janeiro, que vai estar falando com a gente aqui também. Dá um oi aí, Nathalie. Oi. Então, olha só, o assunto hoje é Mulher Maravilha. A gente já fez um vídeo bem lá para trás, comentando o filme da Mulher Maravilha, quase um ano atrás, aí foi lançado em janeiro. E hoje a gente vai falar da personagem que completa aí os seus 80 anos, mas que não está dando muito, eu vou falar, não está dando muito ibope, né, Natália? Embora algumas pessoas até tenham falado com a gente assim, mas tem saído muita coisa sobre ela, eu não senti muito isso. Né? Inclusive, poderia até ter, não sei, a gente pode até conversar sobre isso depois, até a questão de animação, cinema, série, é um ano que poderia se aproveitar essa data para poder investir na personagem. Mas vamos começar do início, né? E quem vai puxar a conversa vai ser o Nathaniel. Natânia, obrigado pelo convite. Nathalie, obrigado. Primeira coisa para provocar vocês, qual a primeira super-heroína dos quadrinhos? Então, quem disser Mulher Maravilha errou, porque a primeira super-heroína dos quadrinhos é a Mulher Gavião. A Mulher Maravilha só vai surgir em All Star Comics número 8 de dezembro de 41. Então, ela é escrita pelo psicólogo e escritor William Moulton Marston, também conhecido como Charles Moulton, e também por sua esposa, a advogada Elizabeth Marston, e desenhado pelo Harry Peter. Isso acontece lá em 41, era essa personagem icônica, quando o Charles Moulton começa a perceber, fazer críticas aos quadrinhos, isso é relatado, inclusive, num filme, Dr. Moulton e as Mulheres Maravilhas, se não me engano, o título é esse, em português, e aí ele entra nesse mercado, não ajudou muito financeiramente, mas ele testa as suas teorias psicológicas que enfatizam as mulheres, de forma muito intensa na Mulher Maravilha. E aí isso acaba sendo motivo de perseguição lá no macartismo da personagem, porque ele fazia esses testes, ele foi um dos idealizadores do popularmente chamado Detetor de Mentiras, que é uma peça da indumentária da Mulher Maravilha, que é o seu laço da verdade, todo mundo que é envolvido é obrigado a falar a verdade e tal. Então, assim, a visão de mundo que o Moulton tem acaba aparecendo nos seus quadrinhos. Ele tem uma vida particularmente excêntrica, ele tem duas esposas, a Elizabeth e uma aluna com a qual ele tem um relacionamento, os três juntos. Ele acredita nessa coisa, esse amor compartilhado e tal. Então a gente percebe esse tipo de coisa nas suas obras, nos seus quadrinhos naquela época, mas também tem algumas coisas que nos chamam a atenção, como essa personagem vai ganhando espaço com o passar do tempo. Quem lembra da Sociedade da Justiça, a primeira super equipe de super-heróis da DC, a Mulher Maravilha era apenas, aí eu vou usar apenas com aspas, a secretária da equipe, ela não tinha uma ação como tem hoje, com essa trindade atual da DC, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Então, é essa personagem que vai ganhando espaço, e o Moulton, vocês vão perceber nas capas que ele fazia nessa época, ele sempre gostava de dar uma provocada, então ele colocava elementos fálicos na sua capa. Então, quando vem, como eu disse há pouco, o marcatismo, toda essa perseguição aos quadrinhos, aí foi o prato cheio
tudo que ele queria. E a Mulher Maravilha passa por inúmeras transformações nos quadrinhos, dessa versão mais ingênua até versões bem alternativas, Terra 1, Terra de Ninguém, Reino do Amanhã. Então ela vai ganhando uma identidade cada vez melhor. Tem um momento, não sei quem lembra dessa história, que ela chega a tirar o uniforme e ela vive os anos 70, ali, final 60, 70, sem essa identidade, como um agente secreto. É uma fase meio esquecível da personagem. Então, para esquentar esse momento, é isso. Eu vou esquentar também, porque a primeira super-heroína foi a Miss Fury. E agora vai dar fight. Gostei disso. Na verdade, essa coisa de primeira, tem gente que fala que a Fantoma foi a primeira, nos anos 30. Mas, assim, de fato, a Mulher Maravilha não foi a primeira, mas foi a primeira que... Não foi a que permaneceu. Tipo, a Miss Fury vendia mais quadrinho do que a Mulher Maravilha na mesma época, só que a Miss Fury teve um tempo curto de duração. Nos anos 50, praticamente, ela desaparece, enquanto que a Mulher Maravilha está aí há 80 anos. Então, se ela não foi a primeira super-heroína, a gente nem vai discutir isso, porque realmente ela não foi, ela é aquela que ficou. É a super-heroína mais antiga, em atividade. Mas que eu saiba, Natânia, que não sei, aí é coisa dá uma pesquisa mais para frente. A Miss Fury também é de 41? Ela é de 41. Não é que eu estou te falando, assim, antes da Mulher Maravilha, a gente vai apontar várias. A Fantoma é considerada, alguns falam, a Fantoma já tinha superpoderes, portanto, era uma super-heroína. Mas isso aí é uma discussão que... É outra discussão. Mexe muito com... Tanto aquela questão do fandom mesmo, dos fãs de quadrinhos mesmo. Aí é um debate que nunca vai acabar. E se você for fazer uma análise, assim, vamos dizer assim, mais baseada em fonte mesmo, e delimitar exatamente o que é ser super-heroína, o que não é ser super-heroína, vão entrar certas coisas aí que vão fazer com que muitas sejam descartadas. Sim. As duas são do mesmo ano, inclusive, só que com diferença de meses, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Exatamente. A Fantoma é de antes, acho que é abril, se eu não me engano. Isso, a Miss Fury, acho que a Miss Fury é do início do ano, enquanto que a Mulher Maravilha é do final. É do final? Eu acho que é dos anos 30, eu acho que ela pega aquela fase das mulheres da selva. Então, eu falei da Mulher Gavião, pelo que me consta desse universo super-heróis, era de 40, mais de um ano antes, né? Entendi. Que é de janeiro de 40. Aí, já é tema para o próximo debate. Mas legal. Mas vamos voltar para a Mulher Maravilha. Então, pegando o carona do que o Nathaniel falou aí, o criador original da Mulher Maravilha, ele vai falecer, se não me engano, em 47. Então, os quadrinhos dele vão até 47 com ela, e depois ela vai passar por várias mãos. Na verdade, eu acho que isso é problemático em qualquer personagem, quando ele passa por muitas mãos. Porque o que acontece? O autor, ele passa por quadrinho, parte daquilo que ele acredita, que ele pensa, que ele vive. Então, a Mulher Maravilha, por exemplo, ela vai passar para a mão de vários autores. A primeira mulher a conseguir pegar para fazer uma história da Mulher Maravilha vai ser a Trina Robbins, nos anos 80. Então, aí, durante 40 anos, praticamente, mais de 40 anos, ela passou na mão de vários homens. Embora, lá no iniciozinho, ela tenha tido aquele cuidado de ter sido concebida para ser uma heroína, uma super-heroína feminista, porque ela realmente foi concebida dessa forma. Tá? Algumas super-heroínas, elas tomam um caminho contrário. Então, tipo, uma Supergirl da vida, quando surgiu, ela surgiu para ser uma ajudante muito tímida e submissa do super-homem, do Superman. E depois ela acabou se tornando uma mulher que vai tomar as rédeas do seu destino, vai assumir um discurso feminista muito tempo depois. Mulher Maravilha nasceu feminista e perdeu a identidade, o feminismo dela, depois da Segunda Guerra Mundial, gradativamente. O Nathaniel até citou As Aventuras da Diana,
que é quando ela deixa, lá nos anos 70, ela deixa de ter poderes e passa a assumir uma identidade civil, né? Ela não é mais a Mulher Maravilha, ela é a Diana, e ela é uma detetive, se não me engano, né? Acho que ela é uma coisa entre espiã e detetive, meio assim, clima de Guerra Fria, aquela coisa toda. E ela, assim, ela retomou o feminismo dela, se eu não me engano, no final dos anos 80, aos poucos. E ela foi reapropriada pelo movimento feminista. Sim, sim. Porque ela foi um símbolo lá no início, nos anos 40, principalmente no período da guerra. Ela era uma Victory Girl, né? Representava o próprio uniforme dela, representava a bandeira dos Estados Unidos, patriotismo, aquela coisa toda. Mas, além do discurso patriota, havia o discurso feminista. Tanto que, nos quadrinhos dela, havia uma seção dedicada a mulheres importantes na história. Algumas revistas tinham no final a biografia de mulheres que fizeram história, que foram importantes, justamente para ressaltar isso. E se a memória não me engana, durante os anos 40, durante o período do esforço de guerra, para poder incentivar as pessoas e tudo mais, você não sabia quanto tempo que a porcaria ia durar, né? As escolas, as meninas recebiam exemplares do quadrinho da Mulher Maravilha. E eram incentivadas a poder comentar, mandar cartas, aquela coisa toda. Então, ela nasceu para ser um símbolo para outras mulheres. É a finalidade dela. Mas, à medida em que o autor ele vai falecer, né, em 47, outras pessoas pegam a personagem, aí você vai ter, é isso mesmo, aí você vai ter aquela questão do próprio marcatismo, que vai pegar lá os anos 50, você vai ter aquele backlash, você vai ter aquele retrocesso, tanto nas relações entre homens e mulheres, tanto com o papel da mulher na sociedade, e os quadrinhos vão ter a questão da autocensura, a violência vai ser muito combatida, os quadrinhos de super-herói ficam infantilizados, de certa forma, a gente pode falar que aconteceu isso, né? A própria Mulher Maravilha vai ficar no fundão. E aí, só para poder tirar uma ondazinha aqui, não, dá para ver aqui, peraí. Coloca. Os Justiceiros, aqui no Brasil era publicado como Os Justiceiros, né? Que é a Sociedade de Justiça, Liga da Justiça, inicialzinho lá, e tá ela aqui, ó, aqui, ó. A única mulher. É interessante que eles botaram ela no meio certinho. É síndrome de Smurfette, né? Que é aquela a única personagem mulher no meio de uma cambada de personagens homens, né? Ela ainda Natânia, sofre. Que, Natália, eu nunca entendi, quando criança, assistindo aos desenhos dos Super Amigos, eu nunca entendia como é que ela veio da Ilha Paraíso, ou Temícera atualmente, e ela tinha aqui nessa capa aqui do Perez, ela tinha essas coisas da bandeira norte-americana, eu não conseguia entender isso. Não faz lógica. Não faz sentido. E eu não entendia, dependendo da versão, aqui o WW Wonder Woman, pequenininho, 6, 7 anos de idade, mas ela não veio de lá, eles falam a mesma língua, que negócio é esse? Eu não consegui entender. Aí a gente vai amadurecendo e vai observando toda essa questão ideológica, como é que ela é forte. Era uma Victory Girl, era uma mulher que empoderada durante o período da guerra lutava contra o nazista. Entendeu? Hoje, falar de empoderado é uma coisa perigosa. Em alguns grupos assim mais fundamentalistas, não pode falar essa palavra. Mas ela tem essa identidade muito forte, ela tem toda essa representação. Eu acho interessante que ela resgata com o tempo. Os autores passam a resgatar essa identidade com o tempo, mas ainda foi e ainda é uma personagem que é muito sexualizada. As roupas geralmente trazem aquela exposição, às vezes excessiva, dependendo do desenhista, seios extremamente volumosos, né, e com decote profundo, as pernas com grande destaque, tudo. A Mulher Maravilha, ela sempre foi um fetiche masculino, né? Desde o início lá. As pessoas ficavam... tem aquelas críticas, não? Ou estudos que mostram a relação da
da própria roupa dela, com a questão do sadomasoquismo, aquela coisa toda, a bota, o chicote, que na verdade é o laço, né? Aí você tem gente que fala um pouco de tudo. Mas a gente tem que pensar que, apesar dela ter sido criada para ser uma personagem visando o público feminino, ela era extremamente consumida pelo público masculino. Masculino, sim. E atrás mesmo, a Maxena, Rainha das Selvas, foi feita para o público. Ela foi explicitamente feita para o público masculino. E era muito interessante, eu não sei se vocês já perceberam, a capa muitas vezes não tem nada a ver com o conteúdo, né? Pega uma capa da Xena dos anos 30, 40, 30 lá, 38 que ela surgiu, né? 39, 40, 41, ela tá quase pelada na capa. Mas na história, a roupa dela é mais comprida. Apelativo, né? Mas é aí que tá o lance. Nathaniel falou disso quando falou das capas da Mulher Maravilha. As pessoas procuram. Falando em capa, né? Eu acho que, já que a gente está falando sobre capa, essa capa, ela me perturba bastante. Não sei se dá para focar. Tá. Mas você já viu uma Mulher Maravilha, né? Acorrentada, né? E aí você, poxa, caramba, Mulher Maravilha acorrentada, mas tomara que seja só isso, né? Que não tenha mais. Aí você vai aí na parte que tem uma homenagem, eu acho, algo assim, às mulheres, coisa e tal. Aí você tem ela, outra versão dela acorrentada. Pode ter mais Mulheres Maravilha acorrentada, né? Isso traz alguma perturbação. Isso eu pararia por aí se, quando eu continuasse a folhear os quadrinhos, né, eu visse, né, esse tipo de representação. Não é a Mulher Maravilha, né? No caso aqui é a Hipólita, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. Mas aí você tem, né, a sensualização, sabe, a mulher sensual, né, com molhados, tecidos molhados, né? Aí o cabelo esvoaçante, enquanto ela está acorrentada no meio de um chiqueiro, e aí a boca semi-aberta, umas coisas assim. Inclusive, se der um zoom nesse quadro, né? A personagem que está passando pela humilhação, ela está com o corpo todo molhado, né? E o personagem masculino, que no caso aqui, né, é o Hércules, ele não está molhado, tipo, ele, sei lá, ele é impermeável, não sei. Aí, é muito bizarro ver isso num título, né, que traz aqui, né, que é da Mulher Maravilha, né? Eu achei essa edição um tanto quanto perturbadora. Mas a gente tem que remeter também à questão do mito grego, né? Verdade, invariavelmente, nos mitos gregos, a mulher se lasca. Sim. Ela é seduzida por um deus, ela é obrigada a fugir, ela fica grávida, ela é amaldiçoada, né? As mulheres sempre se lascam, né? Sempre se lascam na mitologia grega, e parece também que a própria história das Amazonas é a história de mulheres que foram escravizadas e se libertaram. Então, assim, tem toda essa coisa. Tem vários temas que são muito interessantes dentro da mitologia da Mulher Maravilha. Como a própria origem dela, né, Nathânia? Sim, a própria origem. Por ser uma estátua de barro e tal. Isso. E isso é modificado depois, mais adiante, né? E aí a ideia de ela ter sido criada, né, pela mãe através de uma estátua de barro passa a ser um mito dentro do quadrinho, né? Para falar que ela, na verdade, é filha, né, de Zeus, se eu não me engano, né? Então há uma quebra aí para trazer de novo um pouco essa questão mesmo mitológica. Eu gostava da ideia da estátua de barro. Essa coisa da estátua de barro é interessante, que é uma mulher que nasceu sem precisar de um homem. Sim. Remete ao mas aí você procurar um pai para ela, meio que dá uma cortada nesse lance, né? Ela é como se fosse... Não, ela precisa ter um pai. Tem uma figura. Ela não pode ser uma mulher sem pai. Ela não pode ter só mãe. Ela tem que ter um pai. Então, eles vão atrás de um pai para ela. Sim. E escreve a história dela. Que eu acho que eu não gostei disso. Também não, é que, tipo, parece, Deus me livre ter uma mãe solo por aí.
E eu acho que essa coisa que acaba sendo divina dela, de ser criada do barro, remete muito ao mito de Gênesis, da criação da Sim, humanidade. Então eu sim. acho que tem esse papel, a mãe dela é meio que Deus ali criando e dando vida, soprando vida. Eu acho que é muito legal isso. Essa Sim. versão mais nova, como a semideus, eu acho que tem seus méritos, mas eu acho que perde essa beleza da criação do personagem, né? Que nessa origem dela como uma pessoa feita a partir do barro, né? Ela tem ali, né, a força de Hércules, né? A rapidez, a agilidade de Hermes, a beleza de Afrodite, a sabedoria de Atena. Sabedoria de Atena, então tem toda uma construção em volta disso. Aí eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Quando joga isso para ela ter um pai ali, né, inserir aquela figura ali, eu já acho que dá uma quebrada. Quebrou um pouco. Eu acho que assim, a forma como ela foi concebida foi muito legal. Sim. Foi muito legal. A mitologia grega, ela tem uma influência muito grande, tanto na literatura quanto nos quadrinhos. A gente sabe disso. A gente tem aí vários exemplos. Não apenas um. E não apenas na DC, na Marvel também você vai encontrar isso. Então, eu acho, assim, super interessante. E é uma personagem que fez muito sucesso na televisão. Um seriado fez muito sucesso foi da Mulher Maravilha. Linda Carter, inesquecível. Miss América. Para mim, ela é eterna Mulher Maravilha. Não tem Até o Alex Ross usa a imagem dela de uma forma ou de outra nas suas ilustrações. Não tem outra, né? O Gal Gadot é a Linda Carter. Ela é assim... ela é a Mulher Maravilha perfeita. E eu não sei se vocês assistiram. Eu assisti todos os seriados, todas Três temporadas. Três temporadas. Primeira temporada. Eu tinha, acho que 2 aqui. A primeira temporada, aquela primeira temporada é fantástica. É quando ela está durante o período da Segunda Guerra Mundial ainda. Isso. Aquilo ali é a Mulher Maravilha. Né? Não é que as outras sejam ruins, né? Mas ela lidera mesmo. Steve Trevor é um acessório. É um coadjuvante, literalmente. O Steve Trevor é um acessório. Inclusive, o foco que se deu em cima dele no último filme foi a coisa que mais me irritou. O foco que foi dado em cima dele, na verdade, o grande herói era ele, né? E a parte que mais me deixou assim, furiosa foi ele ensinando a ela a ser uma heroína. Não, esquece. Nunca foi feito Mulher Maravilha em 1984. A gente nasceu num planeta, a gente está na Terra 2, aqui não existe Mulher Maravilha em 1984. Nunca foi feito. Esquece. Uma realidade paralela. Aquilo para mim foi uma coisa de doido. Primeiro, aquela dor de cotovelo de 70 anos que não passava. Mas eu não posso entender que ela é uma mulher que tem assim uns 6 mil anos de idade, 70 anos para ela não deve ser. É verdade, deve ser um Passou sopro, rapidinho. né? É um final de semana. 7 semanas, sim. Para ela não valeu muita coisa, 70 anos de dor de cotovelo, não. Mas aquela parte dele ensinando ela, ele falando o que ela tinha que fazer, aquilo doeu profundamente meu coração. Aí eu penso assim, Steve Trevor, da Linda Carter, jamais faria isso e ela jamais escutaria ele. Na verdade, seria o contrário, seria ela que ia dizer o que ele teria que fazer. Exatamente. E até quando a secretária está disfarçada, você vê assim, aquele lance de debochezinho dela, assim, tipo assim, tá bom, tá, valeu, sei. Tipo assim, eu sei de tudo, tu não sabe de nada, cara. Então, eu gostava muito da série, eu gostava muito das animações da Liga da Justiça. Sim. Não dos Super Amigos, da Liga da Justiça. Não. Tem uma dos Super Amigos que eu acho detestável. Ela tinha um encontro com o Steve Trevor e ela estava com um vestido vermelho e um preto. O preto é todo coberto, o vermelho todo decotado. E ela pergunta para os Super Amigos, qual que eu vou? E eles apontam para o preto, tipo, o decotado não pode. Aquilo ali nem me deu vontade de rir. Eu não lembro desse episódio, Natália. Eu nunca esqueci, traumatizou. Eu fico imaginando, cara, eu acho que era para ser uma piada, né?
A piada. De mau gosto. De mau gosto, porque... E, principalmente, ela não precisa ficar pedindo opinião de qual vestido vai usar para sair com o Steve Trevor, para aquele bando de marcas, né? Até porque eu acho que o Batman tem um péssimo gosto. Agora, já que nós estamos aqui na nata, por que tivemos pouca comemoração da Mulher Maravilha esse ano? O que vocês acham? O pessoal falou muito da pandemia. Eu acho que algumas dessas coisas, né, da pandemia talvez tenha ofuscado. Mas é estranho, não faz muito sentido. Agora é uma boa pergunta. Porque eu penso, vamos lá, eu não sou uma pessoa assim que tem um tino comercial muito forte, mas eu, particularmente, se fosse a DC, ia investir numa série de propaganda, de produtos e vender pra caramba, porque o pessoal pode estar em casa, mas está comprando ainda. Eu faria, sei lá, um especial, lançava uma série estreada da Mulher Maravilha, decente. Mas vocês acham assim que de repente esse filme foi mal recepcionado, o segundo filme? E se sim, será que isso pode ter impactado em esse ano não estar se comemorando tanto o aniversário, né? Mas eu acho, Nathalie, que o filme já estava pronto e tinha uma expectativa que ele daria certo. Claro, teve questão da pandemia, teve tudo isso, mas uma animação, se fosse feita, deveria ter sido pensada alguns anos antes, pelo menos um tempo para ser preparada e tal. Então, esse era o ano de lançar. Eu só lembro de ter visto uma animação da Sociedade da Justiça que a Mulher Maravilha participa. Eu não lembro de ter visto nada além disso. Nem um quadrinho comemorando os 80 anos, nada. Só uma coisinha ou outra pontual, assim, muito tímida. Mesmo no mercado editorial, cinematográfico, etc. Então, eu acho que teve pouco. Entendi. Mas isso que me assustou, entende? Porque foi oportunidade para ganhar dinheiro. Uma personagem que já tem um público que vai consumir. Sim, um público certo. Já tem um público que vai consumir. Né? Então, assim, se apontar a pandemia, não teve exposições, não teve isso, aquilo, por causa da pandemia, tudo bem. Mas podia fazer uma exposição virtual. A gente teve o lançamento da saga do Batman e do Superman agora pela Panini há pouco tempo, já que é a trindade da DC, por que não a saga da Mulher Maravilha? Teve até os 3 volumes do Pérez há alguns anos. E aí a gente pega o que o Nathaniel já falou. Era para ser uma coisa que já deveria estar sendo planejada. Sim. Já deveria estar sendo planejada. E parece que não se planejou. E eu não acho que você não pode responder tudo pela pandemia, não. Porque é um planejamento que não é para 1 ano, 2, para 3, 4, até 5 anos. E eu acho que o argumento de ser uma personagem feminina também não é um problema de bilheteria, porque a gente teve o filme da Capitã Marvel, que foi bem recebido, teve uma boa bilheteria, então talvez a DC, o Warner, não tenha um tino tão comercial assim quanto a gente imagina. Eu não sei o que se passa nos bastidores, eu não faço ideia. Então, assim, a gente está supondo, certeza não dá para ter, mas que é estranho Sim. É bem estranho. É bem estranho. Todo mundo podia... Eu lembro que eu gravei um programa para Band News em março. Lá no início, eles fizeram um documentário sobre a Mulher Maravilha, com a Trina Robbins, né, com o Deodato Júnior, tudo. E eu imaginei que viria mais coisa depois. Mas não veio. Assim, a grande mídia, os grandes canais de televisão, não fizeram nada excepcional. Pelo menos não. Eu não tenho assistido muito TV aberta por falta de tempo e por falta de título que me interessa também lá. Então, tem as duas coisas, mas independente disso, se tivesse tendo alguma coisa, a gente saberia. Sim. Mas será que, assim, tirando as produções, no caso, de um desenho, de uma animação que poderia ter existido, será que, de repente, nos Estados Unidos, documentários, será que nos Estados Unidos não está sendo assim, mais comentado? Será que o pessoal Eu não vi muita coisa. Não viu, não? Nathalie, não vi.
mas posso estar errado. De todo modo, como é dezembro, talvez tenhamos alguma surpresa. Eu acho muito improvável, mas pode ser que tenhamos alguma coisa, como foi na época do Superman, Batman, etc. Pode ser, uma suposição apenas. Mas eu sempre acompanho as postagens da Dana Robbins e eu não vi muita coisa também. E ela é super fã, ela adora, apaixonada pela Mulher Maravilha. Ela, quando teve o lançamento do primeiro filme, ela estava lá com a Linda Carter, ela estava super animada com o segundo, ela tem sempre alguma coisa, e eu não lembro de ter visto. Não é que eu não sou de ficar acompanhando muito postagem no Facebook, mas sempre aparece. Sim. Invariavelmente sempre aparece alguma coisa. Quando você abre lá, eu não tenho visto. Mas, enfim, é uma grande interrogação, né? Os 80 anos do Batman foram mais comemorados. A Legião do Batman. E é engraçado, fechando só esse parênteses, que o Batman foi difícil de ter uma revista solo no Brasil, na época que ele estava na editora Abril, foi muito difícil de pegar, de repente você tem uma mudança no perfil dos leitores, uma personagem que aconteceu, mas isso ainda não... A gente não teve esse fenômeno ainda com a Mulher Maravilha no Brasil. As crianças têm acesso, alguns leitores têm, o que não havia no passado, mas uma revista solo... tem saída. Ela tem saída. A gente vê que tem. Sim, sim. Eu trabalho com escola de educação básica. Quando as crianças, uma das escolas que eu trabalho, uma escola que já pega a classe média, tem fantasia, é fantasia de Mulher Maravilha. Sim, sem dúvida. Criança fantasiada. Mesmo na escola de periferia que eu trabalho, se vocês puderem fazer, eles fazem Mulher Maravilha, as meninas fazem. Então, é assim, não tem... Eu acho que se perdeu a oportunidade. Sim, é possível. Seria público, né? Se perdeu a oportunidade de publicação, de produção de material, de vídeo, de produção mesmo de produtos de consumo, caramba. Sim. Olha, eu tenho aqui, minha bonequinha da Mulher Maravilha. Ai, que linda. Então, eu adoro tudo que tem ela. Se aparecesse, eu compraria. A minha versão é a versão guerreira, lá do Reino do Amanhã. Olha, linda. Com armadura. Mas claro, com a bandeira norte-americana aqui também. Esse é um detalhe. Só que essa armadura aí não é de Sagitário, né? Não, você está dizendo que ela é uma Cavaleira do Zodíaco? É isso? A primeira impressão é que fica. Quando eu vi o cartaz da Mulher Maravilha do filme, aquela armadura dourada, eu pensei assim, ai, ceia. Sagitário. Cavaleiro do Zodíaco agora migrou para descer. Mas... Na brincadeira, tá, gente? Eu pensei isso. Mas à medida em que eu fui assistindo o filme... Estava mais parecido com o Cavaleiro do Zodíaco que o Mulher Maravilha. Foi observando mais e mais Cavaleiro do Zodíaco. Não dá para desassistir o filme agora, então já foi. Gente. Mas eu perseverei, fui até o final para falar mal depois. Sim, Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que agora eu estou curiosíssimo. Qual a melhor versão da Mulher Maravilha para vocês nos quadrinhos? Eu gosto da primeira versão. Até 47. Mulher Maravilha do período da Segunda Guerra, para mim, é melhor. Eu adoro a versão do Reino do Amanhã. Adoro. Tanto que tem as miniaturas aqui, né? Os action figures. Eu adoro essa versão de guerreira, dando um pau lá no Batman e tal. Eu acho que ali ela tem identidade muito forte, desde a primeira cena da águia e do morcego lutando, o conflito entre as duas visões de mundo, ela recuperando a identidade do Superman. Eu acho aquela versão moderna, né? Magnífica. É uma história muito boa, né? Uma história, tem uma narrativa muito boa. E ver o Batman apanhando de uma mulher sempre é bom. Porque o Batman é um queridinho, né? Fica sempre naquela discussão. Não, eu gosto do Batman, tá, gente? Tô falando dele aqui. Não, eu também. Os personagens de DC, eu gosto mais do Batman que do Super-Homem. Super-Homem é igual ao Capitão América, ele é chato. Não fale isso do Super-Homem, não, que eu gosto dele. Pode parar. Ele é igual ao Capitão América, ele é chato. O Capitão América eu concordo. Não, e detalhe, tanto Capitão América
Aí eu vou falar do Capitão América da versão do cinema. Se bem que o Super-Homem tá no meio. Os dois no cinema, eles ficam o tempo todo correndo atrás de uma mulher. Tá? O Batman não corre atrás de mulher nenhuma. Ele abandona todas elas. E isso se começar alguma coisa. A mulher gata tá lá, coitada. Tadinha. Até hoje na espreita, mas não dá certo de jeito nenhum. Cozinhando, né? E ele só gosta das más. Uhum. Porque ele gosta das más, ele gosta das transgressoras. Ele só arruma filho com mulher má. O filho do Batman é com quem? Olha só. Então, é o filho do Hazagul. Pois é, exatamente. Mas eu gosto do Batman, porque ele tá mais para anti-herói do que para herói. Mas ver o pezinho dela, assim, deu um pouco de pena do Batman, né? Mas dela pisando no rosto do E Batman. nada, ele merece. É uma capa fantástica do Alex Não apanhar malandro. Gente, eu tava vendo um vídeo que o Stan Lee gravou um tempo, uma entrevista, em que ele fala que é a coisa que as pessoas perguntam mais para ele. Se o Hulk lutasse com o Capitão América, ou se o Hulk lutasse, tudo é o Hulk, né? Com o Thor, né? Quem ganharia? Aí ele fala assim, ele repete, ora, quem o roteirista quiser que ganhe. Ele tá irritado nessa entrevista. Então, palmas pro roteirista que fez o Batman tomar um couro da Mulher Maravilha. Gente, o Batman já ganhou do Super-Homem. Isso é marmelada, mas tudo bem. É verdade. Eu acho bem tanto roteirista. Então, o roteirista faz, Eu lembro, saindo da DC e indo para a Marvel, eu lembro daquela época, daquela fase do Hulk, do caça-Hulk lá, lembra? Que tinha aquele pessoal que ia atrás e caçava o Hulk, tinha um monte de cientistas, fizeram um grupo especial para poder caçar o Hulk pelo país, que a coisa toda. Tinha uma cientista que era não sei se acho que era chinesa, baixinha, gordinha, ninguém dava nada para ela. Ela fica na frente do Hulk, o Hulk furioso dispara em direção a ela, e o pessoal pensa assim, morreu. A mulher me pega e me dá um golpe de Kung Fu no Hulk e derruba ele. Viva o roteirista! Tanto roteirista! E tem uma explicação. Ela aprendeu a usar a força do oponente contra ele. Então, ela usa a força do Hulk contra ele mesmo. Então, gente, o roteirista é que decide. Verdade, então, a gente teve bons roteiristas que fizeram da Mulher Maravilha uma personagem com substância, e a gente teve roteiristas que acabaram com ela. Mas ela está aí. Apesar do último filme, ela está aí. Para quem quer conhecer mais a Mulher Maravilha, o que vocês recomendam? Livro ou quadrinho? Os dois. Livro. Eu recomendaria você procurar na internet, você vai encontrar escaneado quadrinhos da primeira fase da Mulher Maravilha, que assim, eu gosto do clássico. Os dois. Eu gosto do clássico. E eu tenho aqui, e tem os livros, né? Eu tenho alguns quadrinhos da Mulher Maravilha que eu ganhei. Esse aqui, a Germana que me deu de presente. Acho que foi legal. A Germana. E agora eu esqueci quem foi. Isso aqui eu ganhei de presente. Maravilhoso. Dos 70 anos da DC, se eu não me engano, essa coleção, ou 75, ou coisa assim. Negócio assim. E eu tenho aqui 70 anos. Eu gosto, eu acho a arte maravilhosa. Não, assim. É uma coletânea, eu gosto muito dessa coletânea. Exatamente. E eu tenho um livro que eu acho muito legalzinho, em português, que é esse aqui para ele. A Psicologia da Mulher Maravilha. Certo. Eu pensei que fosse aquele outro que a Panini lançou, que é esse aqui. Tá com outro título em português. Eu não conheço esse. Qual que é esse? Aqui tá como Wonder Woman, Amazon Hero Icon. Amazona, heroína, né? Ícone. Sim. Do Robert Greenberger. Não. Esse meu aqui esse saiu em português. Ele está em português? Tem em português também. Esse aqui é do Travis Langley e da Mary Wood, que eu gostei muito, achei muito legal.
Eu tenho muito livro, mas em e-book. Sim. Porque tem muito livro bom sobre ela, mas está em inglês. Aí eu acabei comprando um e-book. Mais barato, mais prático, mais rápido. Né? Impresso, a gente tem. Esse que vocês mostraram aí, mostra de novo, Nathaniel. Fala aí dele. Tem esse daqui, A História Secreta da Mulher Maravilha, que a Nathalie está com ele na mão também. Gil Lepore. Bem legal. Eu vou contar uma história desse livro, posso contar? Conta. Eu estava lá numa livraria, lá no Rio, com a Trina Robbins. E aí eu peguei esse livro para folhear. Ela tomou o livro da minha mão e falou assim, no, no, esse livro não é bom. Não leia esse livro. Ela detesta esse livro. Eu não sei porquê, mas ela detesta esse livro. Eu acho isso chatinho, superficial, mas assim, é um dos livros que a gente tem, né? Ela detesta. Eu tenho a versão dele em inglês. Ela detesta esse livro e ela tomou da minha mão. Ela falou, não leia isso, não veja isso. Deve ter alguma história por trás disso. Deve ter. Definitivamente. Mas, assim, em português, um pouco mais teórico, se é que dá para a gente encaixar assim, tem esse outro que eu mostrei, que tem a versão em português, da Panini, uma edição linda, luxuosa, etc. Mas eu não conheço recente nenhum livro sobre a Mulher Maravilha, especificamente. Eu acho que a gente esqueceu isso também. Então, nossa culpa. A gente poderia ter feito alguma coisa sobre a Mulher Maravilha, na aspas, não fizemos. Aí, vamos colocar na nossa lista. Pois é, a gente pisou fora da linha, né? Assim, tipo, mas todo mundo tinha muito projeto durante o ano, tocando muito projeto durante o ano, e acabou que a Mulher Maravilha ficou esquecida também. A gente poderia ter feito alguma coisa, uma publicação especial da Aspas sobre a Mulher Maravilha, mas o projeto acabou não saindo. A gente está pensando nisso agora no final do ano. Então, mas no nosso caso, pode ser explicado porque muita gente estava envolvida com muitas coisas e acaba que nem sempre, se não tiver uma pessoa que fala assim, vamos fazer, acaba que passa batido. Com relação a DC, bom, eu não sei. Então, deixa eu perguntar uma coisa sobre algo que se levanta muita polêmica sobre a Mulher Maravilha, sobre a bissexualidade dela, que inclusive passa batido nos filmes, né? Nos 2 filmes. Se eu não me engano, no segundo também, não é? Passa batido essa questão a situação da bissexualidade dela? Ou fala alguma coisa? Não me lembro de ter visto nenhum dos filmes citar algo do tipo, né? Sim, inclusive quando você por exemplo, se procurar na própria Wikipédia, vai aparecer entre familiares, né? No caso, namorados, aparece também listada namoradas, assim. Mas assim, gente, vamos lá. Ela morou numa ilha, só tinha mulher. Sim. Durante 6.000 anos. Caramba! Não é? Ali no caso, eu não vou dizer, acho que não é o caso nem de falar de orientação sexual, era o que tinha. Mas era o que tinha. Era o que tinha. Então, essa bissexualidade dela, a gente pode talvez interpretar que tem a ver o pós-ilha, né? Quando ela sai da ilha, sim, ela vai assumir isso porque aí ela vai ter contato com outro tipo, outra opção. Outra opção. Agora, ela foi, na época da perseguição lá do Vecna, ele falava que ela era lésbica, que ela incentivava as mulheres a se tornarem lésbicas. Ela vai se falar um pouco tudo. Agora, bissexual, acho que é o natural dela, cara. Assim, é uma amazona. Ela viveu no mundo meio de mulher, agora está no mundo meio de homem, está experimentando a vida. Mas de todo modo, Natália, concordo com você, mas a impressão que se tem é que até bem pouco tempo os personagens super-heróis eram assexuados nos quadrinhos. Completamente, né, Fih? Isso aqui a gente tem histórias mais recentes, mas de um modo geral, nem selinho rolava. Não, o negócio era arrumar até filho pro Batman para ver se ele ficava mais
Mas era assim, era. Mas uma vez que surgem os relacionamentos, eles são, assim, quase que... Mais engraçado. quase todos heteronormativos, né? Sim, de repente tem a Mulher Maravilha que tem, né? O Steve Trevor. É o eterno namorado dela. Tem o Steve Trevor, mas inclusive, enquanto eu pesquisava sobre a Mulher Maravilha, eu vi que parte do fã-clube estava fazendo uma petição para que seja representada a bissexualidade da Mulher Maravilha. Então, é uma demanda do próprio público também, assim. Porque parte, pelo menos, eu acho que faz parte também do momento que a gente vive, de certos movimentos que estão reivindicando certo espaço, entendeu? E você negar coisas que são óbvias simplesmente por tabu, hoje em dia não cola muito mais, não. Não cola. Mas vocês perceberam que a questão da bissexualidade da Mulher Maravilha não é tão escandalosa quanto da do Superboy. Sim. Porque é um personagem masculino, filho do super-homem, etc. Embora o público tenha dito que era o super-homem, é o filho dele e tal. E teve uma cena ali mostrada, uma imagem dele se beijando. Então, como a gente não tem isso nos quadrinhos da Mulher Maravilha, nenhuma cena homoafetiva, nem nada do tipo, talvez não choque o público, e talvez os jornalistas não percebam esse tipo de coisa. Mas aí também tem a estratégia de marketing da DC, obviamente, porque o quadrinho lá do Superman vendeu a beça por causa dessa estratégia. Porque, gente, peraí, o pessoal fala que fica escandalizado, mas quer ver. Sim. Eu estava brincando com um aluno meu que a gente está reestruturando a biblioteca da escola. A gente está arrumando, pegando, separando as coisas, a gente vai pintar, vai mudar tudo agora para o ano que vem, que a gente vai fazer 15 anos de biblioteca lá na escola. E aí um aluno do 8º ano estava me ajudando a separar lá, e ele achou uma revista que é uma revista mais para 18 anos. Falou, professora, essa revista aqui é para adulto. Falei, deve ser. Vamos guardar ela ali no armário, então. Aí, mas, professora, olha o que tem nela. Você está olhando. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas você não parou de olhar até agora. Guardar a revista. Isso é um absurdo. Estou lendo aqui. Olhando. Posso levar para casa? Preciso analisar. Estava super escandalizado, fazendo um espetáculo, mas ele não parava de folhear o raio da revista. E a revista não tinha nada, tá, gente? Assim, não vão achar que a professora está liberando revista. Não. Para aluno, não, está gravado isso aqui. A revista tinha uma capa chamativa. Sim. Mas no interior não tinha nada. É aquele lance da capa. Era o recurso do quadrinho lá que vocês citaram. A capa era chamativa, mas no interior não tinha nada. Aí ele começou assim, professora, só tem um negócio aqui, não tem mais nada não. Eu falei assim, eu te falei, Geralmente, ele falou assim, isso aí é só capa, posto. Mas geralmente é questão de marketing, entendeu? Mas o menino estava escandalizado, mas não parou, não guardava o raio da revista. Guarda a revista? Ele não guardava. Aí, depois que ele desistiu, que ele viu que não tinha nada demais dentro da revista, aí ele falou assim, mas essa capa, professor, eu falei, você gostou de olhar, né? Confesso. Guarda no armário. Então, não, mas não é menino novinho também, não, de 15 anos de idade. Sim. E não tinha nada demais na capa. É uma época de curiosidade, né? Mas me chama muita atenção. Uma mulher com umas roupas mais rasgadinhas ali, mas se ele fosse para a praia do Rio de Janeiro, ia achar a mulher com menos roupa do que aquilo. Com certeza. Mas me chama um pouco a atenção, assim, o pessoal fica mais escandalizado quando eles acabam topando com o homem, né, um rapaz com seu namorado, no caso do Superboy, né, que vocês citaram, né? E porque as pessoas que ficam escandalizadas com isso, ou as pessoas mais conservadoras, elas têm uma certa... A representação das mulheres, né, as mulheres que têm relacionamento, não é visto com tanto peso quanto dos homens, porque ainda é um toque de fetiche, né?
e naquela relação ali. Então, você ainda tem um consumo, né? Um consumo de prazer em olhar aquilo. Você pode, o cara vai julgar, a pessoa vai julgar, mas ainda pode consumir. O que era muito engraçado, Natalia, naquele seriado Friends, que todo mundo deve ter visto, você tinha lá os meninos que o sonho dele era ver as duas moças lá se beijando, eles faziam apostas, e elas não entendiam esse feitiço dele. Sim, e aí vem carregado disso. E também tem uma coisa também de uma levada, isso foi uma pesquisa que eu acabei fazendo sobre as mulheres lésbicas aqui no Rio de Janeiro, e para poder entender um pouco sobre, porque minha pesquisa foi mulheres quadrinistas negras brasileiras, então eu busquei muita coisa. E no meio disso, havia uma afirmação assim, né, de que como na relação entre as mulheres não é levado com muita seriedade, né? Como não tem ali um homem no meio, não tem a presença ali de um falo naquilo ali, aquele sexo, aquela relação é uma brincadeira, quase que levada como uma brincadeira. Agora, quando vai aparecer os dois rapazes ali, a galera entra em pânico, né? Eu não sei. Mas aí, gente, é a questão da masculinidade. Sim, está mexendo. Está mexendo com toda uma construção, né? Eu lembrei de uma coisa que a Valéria Fernandes falou no outro vídeo que a gente gravou sobre pele de homem, né? Que assim, experimentar não é o problema. Você pode experimentar, mas não ter uma orientação sexual diferente. Os homens no sentido assim, não é mais a questão da busca pelo prazer do que por uma orientação total. Agora, quando você assume uma orientação, quando você assume uma relação homoafetiva, aí não pode. E as mulheres colocam a própria questão da homoafetividade feminina é muito colocada em questão. Já vi muita gente falando, a fulana está saindo com outra mulher, mas ela já namorou homem, ela está fazendo isso só para aparecer. Não é muito levado a sério, sabe? Isso, exatamente. Não é muito levado a sério. É como se, na hora que ela quisesse, ela pudesse mudar a orientação dela. Não. Na hora que ela quiser, ela vai parar de sair com mulher, vai começar a sair com homem. Né? Então, é uma coisa assim meio... E aquela questão da violência também contra as mulheres lésbicas, que são alvo de estupro justamente porque os homens querem mostrar para ela que o homem é melhor. Estupro corretivo. Então, assim, você não vê pegando, por exemplo, um homem e foi enfiando ele num quarto com um monte de mulher e falando assim, agora você vai aprender a ser homem. Mas você vê uma mulher lésbica ser forçada a ter relação com homens para aprender a ser mulher. Então, é uma coisa meio... Agora ninguém vai fazer isso com Mulher Maravilha. A não ser que pegue um roteirista muito sacana. Já acorrentaram a mulher aqui. Aí o Stan Lee vai entrar, aí o roteirista. Já está acorrentada, eu fico bem preocupada quando vejo essas coisas assim, né? Então, pessoal, vamos caminhar para o final? Sim. Do nosso bate-papo. Foi um bate-papo legalzinho, né? Foi, super. Então, considerações finais ou uma mensagem para os 80 anos da Mulher Maravilha? O que vocês mais lembram? Primeira recordação que vocês têm sobre a Mulher Maravilha? Sabe, alguém tem alguma? Eu tenho quando via Super Amigos, Desafio dos Super Amigos na minha infância. Então, Legião do Mal versus Super Amigos, aí tinha a Mulher Maravilha, não tinha muito destaque ali, mas foi o meu primeiro contato com a personagem. Depois teve a série que saiu no Brasil, que aí agora já foi reeditada, essa coleção aqui, que está já em capa dura, tal, da Biblioteca de Ciro Pérez e tal. Eu gostava dessa versão, mas para mim a personagem realmente ganhou mais impacto, eu conheci mais no desenho animado da Liga da Justiça, novamente, lá do Bruce Timm e tal. Ali eu acho que ela está na medida, ela tem personagem de destaque, equilíbrio entre os outros personagens, não é
secretária da Sociedade da Justiça, como inicialmente. Ali a personagem, para mim, começa a ganhar impacto e tal. Então, assim, sugestão para quem conhece pouco a Mulher Maravilha são as antologias que saem por aí. Sim. Nem sempre são boas seleções, mas dá para ter um pouquinho do panorama como ela mudou nesses 80 anos. Sim, a animação também, para mim, aquela animação da Liga da Justiça também é ícone, assim. Eu já conhecia a personagem, mas foi quando eu passei a gostar mais dela. E ela não é uma personagem boba naquela animação, ela tem vontade, ela é guerreira. Essa essência que a Natânia lembrou muito bem lá do seu início, ali ela é mostrada como guerreira, ela tem um papel de protagonista. Então, ali eu fico muito fã dela. Sim. Para mim, Super Amigos, né? Mas aquela Mulher Maravilha que me marcou mesmo foi a Lynda Carter. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não consigo pensar em Mulher Maravilha sem pensar nela. Para mim, ela era perfeita. Assim, atitude, postura, aquela era realmente, para mim, era a Mulher Maravilha ideal. Até hoje é ainda. Sim. Podem até tentar fazer uma melhor, mas ela é um modelo. Acho que quando ela não tiver mais aquilo, ela vai continuar sendo um modelo da Mulher Maravilha. Eu acho que tanto a Lynda Carter como o Christopher Reeve imortalizaram os personagens, exatamente. sem dúvida. Eles vieram para poder ficar para a eternidade, né? Eles se tornaram imortais a partir dos personagens deles. Eu acho, Natânia, que, por exemplo, a postura do Christopher Reeve como Superman não era um Brandon Roth como Superman, é um homem no sentido da palavra que te dava essa noção de segurança. E a Lynda Carter é a mesma coisa, ela te dava todas as figuras da Mulher Maravilha mesmo, da super-heroína. Eu acho fantástico os dois nesse sentido. Nem a Gal Gadot conseguiu fazer isso. Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso Café com Aspas, recomendando que vocês procurem mais sobre a Mulher Maravilha, né? Lembrem com carinho dela nesse dezembro, que é o mês de aniversário, né, os 80 anos dela. Vamos esperar para ver se, quem sabe, até o final do ano não aparece alguma coisa legal para poder marcar a época. Vamos torcer. Uma torcida, né? E a gente, quem sabe, prepara para os 85 anos uma publicação da Aspas. Isso. 81 fica esquisito? Fica esquisito. Então, 85, de 5 em 5, a gente dá tempo de produzir uma coisa legal. Sim, dá para fazer algo maravilhoso. Tá certo. Então, um abraço para todos. Obrigado. Aqui. Nathaniel. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.